Olá, terceirão, tudo bem? Professor Cirineu, matriz curricular de Física, Grupo Ciências da Natureza. Então, durante esse tempo que nós já estamos juntos, estudando os temas de eletrodinâmica no início desse primeiro semestre, eu fiz algumas abordagens, alguns vídeos, também alguns documentos que está disponível no Classroom para os alunos, onde eu falei lá sobre diversos temas muito importantes que estão diretamente ligados ao cotidiano, enfim, à formação do terceirão, que relaciona a corrente elétrica, potência, energia, tensão elétrica. Então, agora, neste ponto do tema que nós estamos estudando a energia transformada ou a potência transformada no resistor através do efeito Joule, que é conhecido como efeito térmico. Como vocês já sabem, o efeito térmico é a transformação de energia que ocorre. Isso caracteriza muito a potência do aparelho, a potência que caracteriza quanto de energia ele vai transformar. Outro fator importante que nós vimos foram as leis de Ohm, o George Simon Ohm, físico alemão, que teve relevância, teve um estudo muito aprofundado, e aí fica em homenagem a ele as leis de Ohm, que nós vimos a primeira lei e a segunda lei. Nesse tema, eu vou fazer uma abordagem mais demonstrativa de como você manipula as equações, quando você determinado problema, você tem dados do problema, não sabe o que resolver. Então a dica é, sempre anote os dados que ele te dá no problema, para você poder ter opção de ver qual é o caminho da equação que tu vai usar. Você vai usar a lei de Ohm, você vai usar a função da potência, e aí você terá a noção de como você resolve a questão. Quando for uma questão evidente que envolva o cálculo, envolve a quantidade de numérica, unidade que você vai definir. Por outro lado, se for uma questão teórica, de interpretação, de análise física, aí você tem que conhecer a parte teórica, saber o que define, qual é a definição. Então, neste momento, eu vou fazer mais a demonstração ligada às funções matemáticas. Fazer uma recapitulaçãozinha ali da potência, e passando para as leis de Ohm, com algum exemplo matemático ligado a isso. Certo? Então, vamos acrescentar mais esse espaço para vocês poderem revisar e analisar quando é que você usa uma equação ou quando é que usa outra. Certo? Vamos lá, então. Vamos continuar, então, nosso estudo relativo à eletrodinâmica, onde nós vamos analisar a potência dissipada através do resistor elétrico. Mas antes disso, vamos fazer uma breve recapitulação, para nós lembrarmos lá o que é resistência, o que é chave, o que é a tensão no circuito, a corrente elétrica e as leis da resistência elétrica, chamadas leis de Ohm. As leis de Ohm são as leis que definem no aparelho a resistência elétrica, o comprimento, a espessura da resistência. Bom, e com base nisso, então, nós podemos fazer um estudo de funções matemáticas que nós vamos poder usar quando um problema me der um número limitado de dados. Tá? Um número limitado, aí eu tenho que pensar qual é o caminho que eu vou utilizar. E como eu falei anteriormente, você deve sempre anotar os dados do problema, da questão, para saber qual é o caminho que tu vai usar. Geralmente, como dica, eu acrescento para o aluno, olha a unidade se é corrente, olha a unidade se é tensão, se é potência ou se é resistência. Pela unidade você sabe qual é o dado, e a partir dali você consegue montar então o teu raciocínio, verificar qual é o caminho que você utiliza para resolver a questão. Então, rapidamente aqui, um circuito elétrico simples, eu tenho uma chave interruptora, ela interrompe, ou
ou fecha o circuito, então aqui está fechado. Eu tenho aqui o símbolo da fonte, né? A fonte de tensão. Aí esse ponto aqui eu tenho o tracinho menor, é o polo negativo, e o tracinho maior é o nosso polo positivo do gerador, né? A simbologia usada para o gerador, né, para tensão no gerador, geralmente usa-se a letra U maiúscula, né? Alguns livros usam a letra V de volt, nada implica uma nomenclatura. E o elemento que vai limitar a passagem da corrente, que vai sair do polo de mais energia, que é o polo positivo, então aqui a diferença de potencial é maior no polo positivo, a corrente elétrica vai fazer esse caminho. Do polo de maior energia, DDP, né, chamada diferença de potencial elétrico. Então a DDP maior faz o impulso da corrente elétrica. Então os elétrons livres que estavam nesse condutor, eles continuam, mas aqui na fonte a corrente elétrica, cargas com maior, consideradas cargas positivas por ter um maior potencial, então elas vão circular contra os elétrons livres, ou seja, formam uma corrente elétrica. Chegando no resistor, o resistor vai limitar a passagem de corrente. O resistor é o resistor R. A característica da resistência elétrica é essa, é limitar a passagem da corrente elétrica. E aí provoca efeitos. O efeito mais conhecido por nós é o efeito térmico, chamado efeito Joule. Então, quando a corrente elétrica chega no resistor, ela vai encontrar grande dificuldade de circular. Isso depende muito do material, né? Vai depender muito do tipo de material que compõe essa resistência. Aí, a partir desse ponto, do comprimento, do tipo de material, as especificações de espessura e comprimento, você vai ter uma corrente elétrica limitada que vai passar aqui. Então, no circuito eletrônico, usa resistores de cerâmica, resistores que vão limitar a passagem da corrente com diferentes resistências, né? Maior, menor resistência. E nos chuveiros tem aquela molinha, né? A molinha que tem essa representação. Chuveiro, torneira, todo o aparelho que dissipa a corrente elétrica, dissipa a energia que a corrente elétrica traz em forma de calor, é conhecido como aparelho resistivo. Então, o aparelho resistivo transforma a energia elétrica em energia térmica exclusivamente. Mas pode haver outros fatores, né, outros fenômenos, como o magnetismo e também a luminosidade, certo? Então, o circuito elétrico simples, aí no circuito elétrico simples a gente sabe que o aparelho que tiver uma resistência, a quantidade de energia que ele vai transformar depende muito da potência elétrica, que vai limitar, vai informar qual é a quantidade de energia que o resistor transforma no intervalo de tempo. Sem a resistência, aqui esse fio ele tem uma resistência aproximadamente constante, não? E lembrando lá que as leis de Ohm, nós falamos sobre isso, né? Sobre comprimento, espessura, né? do resistor, da resistência, e os fatores, principalmente o material que compõe, né? Aí a lei de Ohm, para nós entendermos a potência dissipada na forma das expressões que nós queremos hoje ilustrar, então nós só vamos voltar à lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, e mostrar aqui a definição, né? O Ohm, ele atribuiu a primeira lei que a resistência ela é proporcional à tensão em volt. A resistência em Ohm é proporcional à tensão em volt. Então, a simbologia usada aqui para o resistor, para a unidade, né, do resistor, é a letra ômega do alfabeto grego, que ela tem é semelhante a uma ferradura, né? Semelhante à ferradura, a letra ômega. Essa é a unidade do Sistema Internacional de Resistência. Então, a resistência é proporcional à tensão no Sistema Internacional é o volt. E a corrente elétrica é proporcional à tensão. Então, a corrente elétrica é proporcional à tensão e a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que circula. No sistema internacional é o ampere, certo? Então, a corrente elétrica é em ampere.
ou amperes, né? E aí eu mostrei para vocês esse triângulo, que é uma forma de memorizar quando é que você vai, como é que tu faz para calcular a corrente, a resistência ou a tensão, né? Então, lembrando que a tensão elétrica é a resistência multiplicada pela corrente, eu posso escrever assim, né? Coloco aqui na parte de cima da nossa pirâmide, né? O triângulo, né? Aí tem essa divisória aqui no meio, essa divisória em forma aqui, ó, a parte de cima é divisão, e aqui no meio é multiplicação. Então, a resistência multiplicado pela corrente elétrica. Bom, se eu quero encontrar a corrente elétrica, então, como é que ficaria a nossa expressão da lei de Ohm? Ficaria a tensão sobre a resistência, certo? Eu quero encontrar a corrente. Então, nós podemos dizer que essa é uma equação, vou chamar de equação 1. A equação 1, então, ficaria como? Eu quero encontrar a corrente, fica a tensão sobre a resistência. Então, a corrente elétrica é a tensão sobre a resistência. Agora eu quero encontrar a resistência elétrica. Então, fica a tensão dividido pela corrente. Vou chamar de equação 2. Equação 2. Eu quero descobrir a resistência. Então, olhando para a nossa lei de Ohm, resistência, tensão dividido por corrente. Então, aqui ficaria tensão dividido pela corrente elétrica aí. E assim, eu consigo definir quando é que eu vou calcular, como é que eu vou utilizar a lei de Ohm para calcular resistência, corrente ou tensão, né? Então, lembre, né, que você faz o triângulo, corrente, você vai dividir tensão pela resistência, e resistência é tensão dividido pela corrente, certo? Bom, e aí a potência elétrica, então, nós vamos juntar essas expressões da lei de Ohm, para nós determinarmos quando eu tenho limitação de dados, por exemplo, no problema, eu tenho, quero a resistência, por exemplo, quero a resistência elétrica, e eu tenho só a tensão e a potência. Tenho a tensão e a potência e quero descobrir a resistência elétrica. Então, a potência dissipada é a quantidade de energia transformada no aparelho no intervalo de tempo. A potência limita, né? Desculpe, a potência ela caracteriza a quantidade de energia que o aparelho vai transformar. Não é a energia, é a quantidade de energia dissipada no intervalo de tempo caracteriza a potência desse aparelho. Então, aí nós podemos relacionar a equação 1, né, com a equação 2, a equação 1 com a equação 3. Posso fazer essa relação quando eu tenho limitação de dado. Então, eu vou pegar primeiro a equação 2, essa, e vou substituir a lei de Ohm na equação 1, para ver como é que eu teria como calcular a potência dissipada quando eu tenho uma limitação de dado. Então, eu vou substituir a equação 2 na equação 1. Aí, copio a equação 1, né? A potência é a tensão multiplicado pela corrente. E eu vou substituir, então, no lugar da tensão aqui, eu vou substituir resistência vezes a corrente. Então, substituindo aqui, ficaria assim, a potência dissipada é igual a, no lugar da tensão, eu substituo a equação 2, ficaria resistência vezes a corrente. Então, resistência vezes a corrente. Só que aqui também tem a corrente. Então, ficaria duas vezes aqui a corrente. Duas correntes, né? Se eu multiplicar a corrente I com a corrente I, vai ficar I ao quadrado. E aí nós temos a primeira relação. Então, dessa equação 2 com a 1, nós temos essa relação aqui. Certo? Então, ficaria assim. A potência dissipada é a resistência multiplicado pela corrente ao quadrado. Certo? Então, defini a primeira relação matemática que eu posso usar para encontrar quando eu tenho a limitação de dado. Então, potência dissipada em função da resistência e da corrente. Veja que eu eliminei a tensão aqui, né? Eliminei porque eu não tenho lá no problema a tensão. Agora eu quero fazer a outra relação matemática envolvendo a equação 3 com a equação 1.
certo? Então vamos fazer uma segunda equação, né? Eu vou substituir, então segunda equação, substitui a equação 3 na equação 1 da potência. Tá? A equação 1 da potência. Então, vou fazer isso. Vou pegar a equação 3 e vou substituir na 1. Como a corrente é a tensão dividido pela resistência, quando eu substituo o que tem aqui de definição da corrente elétrica, aqui ficaria tensão vezes a tensão sobre a resistência. Certo? Então, vou fazer isso também. Aí nós vamos ter a definição de como fica a potência dissipada em função da equação 3, né, da nossa lei de Ohm, com a equação da potência. Bom, então eu vou pegar de novo, potência é a tensão multiplicado pela corrente, só que a equação 3 é a corrente, né? A equação 3 é a corrente igual a tensão dividido pela resistência. Veja que eu só estou manipulando, vocês não tem que decorar isso. Tem um formulário, né, que você pode utilizar. Bom, então, quando eu substituo no lugar do I aqui, tensão sobre a resistência, nós vamos ficar com essa. Vou substituir aqui, então nós vamos ficar dessa forma a nossa nova equação da potência. Né? Então, tensão multiplicado por tensão sobre a resistência, porque isso equivale a I. Tensão sobre a resistência. Mas a tensão sobre a resistência aqui está multiplicando a tensão aqui. Então fica a tensão ao quadrado. Logo, nós vamos ter uma nova equação, onde você vai ter a tensão elevada ao quadrado sobre a resistência. E eu tenho uma nova relação matemática, onde eu relacionei a equação 3 da lei de Ohm, é a mesma equação, só que isolada, variável. Eu não tenho no problema lá a corrente elétrica, eu não tenho lá. E preciso encontrar a potência, mas eu tenho a tensão e a resistência. Aí eu consigo fazer com o uso direto dessa relação matemática. Né? Então eu posso utilizar diretamente. E com base nisso, relacionando as equações, eu posso, a equação que nós fizemos a primeira possibilidade e a segunda, eu vou resolver esse exercício aqui, onde nós temos um enunciado com dados limitados. Olha, eu tenho uma torneira elétrica com a especificação de 750 watts. O que significa 750 watts? Pela unidade eu identifico que é a potência. 220 volts. Volt é a tensão. Então, pelo dado, eu identifico que eu só tenho a potência e a tensão. E eu quero determinar a corrente elétrica e a resistência elétrica. Tá? Então, pense um pouquinho. Se você for usar a lei de Ohm, ou usar a potência aqui, como é que ficaria? Você tem só a potência e tem a tensão. E você quer encontrar a corrente, tá? E você quer encontrar a resistência. Então, neste caso, você tem duas possibilidades. Né? Tu poderia usar a própria definição que nós fizemos aqui, né? Com a primeira equação. Né? Você tem a potência, você tem a tensão, desculpe aqui, você tem a potência e tem a tensão, você descobre a resistência. E aqui você pode fazer direto também, né? Poderia fazer direto com a própria lei de Ohm. Primeiro encontra a corrente, depois encontra a resistência, né? Devido aos dados, né, da lei de Ohm serem compatíveis. Então eu vou utilizar a primeira e depois vou utilizar essa função aqui para descobrir a nossa resistência. Né? Então, fazendo as contas do problema, ficaria assim. Ele está pedindo para você encontrar a corrente elétrica e a resistência. Aí eu vou lá e anoto que eu tenho a potência, 750 watt, e eu tenho também a tensão, 220 volts.
Bom, eu vou utilizar a primeira função matemática que nós já temos, né? Já que olha só, eu tenho a potência e tenho a tensão. Então eu não vou usar a lei de Ohm porque me falta aqui 2 dados, tá? Para a corrente elétrica me faltaria 2 dados. A corrente e a resistência. Então eu não vou utilizar. Vou utilizar a potência. Eu tenho a potência e tenho a tensão, então eu encontro a corrente. Fazendo isso, nós vamos ter que a potência é a tensão multiplicado pela corrente. Aí eu quero a corrente. O que eu vou fazer? Pensa ali na lei de Ohm. Pensa no triângulo da potência. Lá eu mostrei isso para vocês, né? O triângulo da potência. Então faz uma pirâmide. Nessa pirâmide vou dividir ela no meio. Aí nós sabemos que a potência é a tensão multiplicado pela corrente. Eu quero encontrar a corrente. Eu tenho a potência e a tensão. Então a corrente vai ser a potência dividido pela tensão. Certo? Então fazendo isso lá no nosso problema. Fazendo isso aqui, você vai ter que a corrente é a potência dividido pela tensão. Bom, você tem ali então, no problema, a potência de 750 watts. 750 watts dividido por 220. Certo? Então, fazendo aqui, 750 watts dividido por 220 volt. Watt sobre volt me dá o ampere. Então aqui nós vamos ter que é igual a 3,41 amperes. Certo? Então, nessa torneira vai circular, quando estiver na potência máxima, 750 watts, 3,41 amperes. Então, tu teria que instalar um disjuntor aqui, que ele fosse um pouco superior a esse valor, para quando chegar na potência máxima, o disjuntor não aquecer e não desarmar, né? Não desarmar para a segurança do circuito. E para finalizar, vamos encontrar a resistência, né, usando a lei de Ohm. Só que aí eu vou utilizar o meu triângulo Vou utilizar o triângulo agora. Ó. Eu quero a resistência, então eu vou fazer como? Tensão dividido pela corrente. Bom, fazendo isso, então, nós vamos ter que a resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente elétrica. Poderia utilizar uma das definições ali da potência dissipada, por exemplo, né? Poderia usar a relação que nós fizemos primeiro aqui. Potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Poderia utilizar também. Mas nesse caso, eu vou pelo modo mais simples, né? Que é dividir a tensão, 220 volt, pela corrente 3,41 ampere. Fazendo essa divisão, nós vamos ter qual é o valor, né, da resistência em ohms. Então, fazendo as contas, 64,52. 64,50, vamos colocar aqui 52 ohms. Bom, então veja que eu fiz o cálculo aqui desse problema. Com esses 2 dados, eu consegui resolver a questão fazendo uma análise de unidades. Então eu procurei a equação através da minha unidade. E é o que eu aconselho vocês a sempre fazer quando você vai resolver um problema. Certo? Então, com base nisso, eu fiz mais uma aula de revisão. Nesse caso, hoje, falando sobre a potência dissipada nos aparelhos, né? Mostrei um pouco mais da lei de Ohm e as definições das equações 1, 2 e 3, que nós definimos para montar uma nova equação, e aí o poder, com a limitação de dados, né? Eu tenho a potência dissipada em função da resistência e da corrente ao quadrado, ou eu tenho a potência dissipada em função da tensão ao quadrado sobre a resistência, certo?
Então você vai observar os dados do problema para depois você começar a pensar a fazer as contas, né? Observa os dados, vai lá no formulário, observa se tu tem a tensão e a corrente e pede a potência. Ou se pede a potência, te deu a tensão e a resistência, ou se pede a potência, nesse caso, né, que nós definimos, pede a potência, ele te deu a resistência e a corrente ao quadrado. Então, essa é a nossa aula sobre revisão da lei de Ohm e da potência, e acrescentando aqui, dentro dessas equações aqui da lei de Ohm e da potência, eu posso utilizar outras formas, outras expressões matemáticas. Muito bem, então fico por aqui e até a próxima aula.